A tela do celular é a camada externa que protege o painel de exibição e o touch. Geralmente é feita de vidro resistente como o Gorilla Glass e pode ser encontrada de diferentes tamanhos e resoluções. A tela protege os componentes internos do celular contra danos físicos, como riscos e impactos. Já o display é a parte responsável por exibir imagens, vídeos e texto no smartphone. Existem diferentes tecnologias de display, como o LCD e o OLED, cada uma com suas características e vantagens. A bateria é sua única fonte de energia. Ela armazena a carga elétrica necessária para o funcionamento do aparelho. As baterias de celular mais comuns são a de íon lítio, que são recarregáveis e oferecem maior tempo de uso. Essas baterias contêm células de lítio e sensores de temperatura e podem ser encontradas em formatos cilíndricos ou piramidais. A CPU, unidade central de processamento, é o cérebro do seu celular. Ela processa dados, executa instruções e coordena todas as atividades do dispositivo. A CPU é composta por três partes essenciais: a unidade de controle, que é a UC, que organiza as instruções; a unidade lógica aritmética, que é a ULA, que realiza cálculos e operações; e os registradores, que armazenam dados temporários. Por exemplo, quando você abre o aplicativo, a CPU interpreta as instruções para executar as ações necessárias. A memória RAM, Random Access Memory, é um componente essencial em celulares, PCs e notebooks. Diferentemente do armazenamento permanente, como o HD ou SSD, a RAM não guarda conteúdo de forma duradoura. Ela atua como uma ponte entre o processador e os dados temporários, permitindo acesso rápido a informações quando necessário. Imagine a RAM como um motoboy que entrega documentos ao processador, que é um analista, tornando o celular mais ágil e com melhor desempenho. A memória RAM, Read-Only Memory, é um tipo de memória que permite apenas a leitura de dados. Ela é utilizada para armazenar informações essenciais e permanentes, como sistema operacional e configurações de fábrica. Diferentemente da memória RAM, a ROM não pode ser alterada facilmente e permanece intacta, mesmo quando o dispositivo é desligado. Por exemplo, a ROM contém instruções básicas para inicializar o celular e garantir seu funcionamento adequado. As câmeras são os componentes responsáveis por capturar imagens e vídeos. Elas podem incluir diferentes tipos de lentes. Câmera principal, ou wide, essa é a lente principal, com a abertura maior para capturar mais luz. Ela oferece imagens bem iluminadas e é ideal para fotos do dia a dia. Câmera ultra-wide, com ângulos amplos, essa lente registra áreas maiores da cena. É ótima para paisagens em ambientes fechados, mas pode distorcer as bordas da imagem. Câmera telefoto, essa lente permite zoom óptico. Ela aproxima objetos distantes sem perda de qualidade. É como ter uma lente de zoom em um binóculo. O sensor de impressão digital é uma técnica de biometria usada em smartphones. Ele analisa o padrão único das impressões digitais dos dedos para identificar os usuários. Existem dois tipos principais de sensores: o óptico, que escaneia a impressão digital, projetando luz sobre o dedo. Se corresponder à imagem armazenada, o desbloqueio acontece. O ultrassônico usa ondas ultrassônicas para mapear a impressão digital com maior precisão, encontrada em smartphones premium. Sensor de proximidade é uma pequena peça localizada na parte frontal superior do dispositivo. Ele utiliza a tecnologia infravermelha para detectar a proximidade de objetos. Durante chamadas de voz, quando você aproxima o telefone do seu ouvido, o sensor automaticamente desativa o touchscreen. Isso evita toques acidentais e garante uma comunicação sem interrupções. O sensor de luz ambiente mede a quantidade de luz ao redor do dispositivo. Ele é responsável por ajustar automaticamente o brilho da tela com base nas condições de iluminação. Por exemplo, quando você está em um ambiente iluminado, o sensor aumenta o brilho da tela para facilitar a visualização. Já em locais escuros, ele diminui o brilho para economizar energia e evitar desconforto visual. O acelerômetro é um componente eletrônico presente em smartphones e outros dispositivos. Ele mede a aceleração, que representa a taxa de variação da velocidade de um objeto em movimento. Em outras palavras, o acelerômetro detecta mudanças na velocidade do celular em diferentes direções. Por exemplo, quando você gira o telefone ou move para cima ou para baixo, o acelerômetro registra essas alterações e permite que aplicativos e recursos, como a rotação automática da tela em jogos, respondam adequadamente. O giroscópio é um sensor que detecta a velocidade angular do aparelho. Ele consegue perceber quando você gira o smartphone em torno do seu próprio eixo. Esse sensor é utilizado em aplicativos e jogos que respondem aos movimentos físicos dos dispositivos. Por exemplo, quando você joga um jogo de corrida e treina o celular para virar o carro, é o giroscópio que interpreta esse movimento e ajusta a direção do jogo. A bússola é um componente que ajuda a determinar a direção. Ela utiliza o magnetômetro, um sensor interno, para medir os campos magnéticos da Terra.
Quando você abre o aplicativo de mapa navegação, a bússola aponta para o norte, facilitando a orientação em ambientes desconhecidos. Os alto-falantes são componentes que transformam sinais elétricos em ondas sonoras. Eles consistem em um ímã permanente e uma bobina móvel. Quando uma corrente elétrica oscilante passa pela bobina, é atraída ou repelida pelo campo magnético do ímã. Esse movimento faz o cone do alto-falante vibrar, empurrando o ar e criando o som. O microfone é um componente que capta o som e o transforma em áudio analógico. Ele converte as ondas sonoras em impulsos elétricos, criando um sinal de áudio. Por exemplo, quando você fala ao telefone, o microfone capta sua voz e a transforma em sinais elétricos que podem ser gravados ou transmitidos. A porta de carregamento é o local onde você conecta o cabo para recarregar a bateria. Existem dois tipos principais. A USB, que é a Universal Serial Bus, é uma porta amplamente usada em dispositivos eletrônicos. Ela permite transferência de dados e carregamento. O USB-C é o mais recente, com alta velocidade e reversibilidade, não importa o lado que você conecta. O Lightning, da Apple, exclusivo para iPhones e iPads, o conector Lightning é menor e mais fino. Ele também permite carregamento e transferência de dados. A antena de rede é o componente essencial para garantir uma conexão estável em dispositivos móveis. Ela capta os sinais da torre de celular próximos e os retransmite para o seu aparelho. Sem uma antena adequada, é comum experimentarmos queda de sinal, chamadas interrompidas e lentidão na navegação. A antena Wi-Fi é responsável por receber e transmitir sinais de rede sem fio. Ela compreende um microchip, transceptor e uma antena física, geralmente localizada na parte superior ou inferior do dispositivo. Quando você se conecta a uma rede Wi-Fi, essa antena permite que seu celular acesse a internet de alta velocidade. A antena Bluetooth é um componente que permite a conexão sem fio entre o celular e outros dispositivos compatíveis, como fones de ouvido, caixa de som e smartwatches. Por meio dessa conexão, é possível transmitir dados, como músicas e arquivos, e também realizar chamadas via viva voz, tudo sem a necessidade de fios. A antena GPS é responsável por receber os sinais emitidos pelos satélites de GPS e convertê-los em informações de localização. Graças a essa antena, podemos usar aplicativo de mapas, serviço de localização e navegar com precisão usando o GPS. Ela opera em um conjunto com pelo menos 3 satélites, utilizando o processo chamado triangulação para determinar a posição geográfica dos dispositivos. Os botões físicos em um celular são componentes que permitem a interação direta com o aparelho. Eles incluem o botão de energia, serve para ligar ou desligar o celular, botões de volume, permite ajustar o nível de som durante chamadas, reprodução de mídia e notificações, conector de carregamento, usado para recarregar a bateria do celular. Em alguns modelos, alguns dos botões que eu te falei podem ter outras funções também. A bandeja do chip SIM é um compartimento no celular, onde você insere o cartão SIM da operadora. Ela pode estar localizada em diferentes partes dos dispositivos, como na lateral, na parte superior ou inferior. Para acessar, você pode usar a ferramenta, geralmente o pino ou clipe, para abrir a bandeja. O sistema operacional é como o cérebro do aparelho. Ele gerencia tudo, desde a interface visual até os aplicativos e recursos internos. Ele permite que você use o celular, instale apps e realize tarefas. Os sistemas mais conhecidos são o Android, que é o do Google, e o iOS, que é da Apple. O Android é de código aberto e usado por muitas marcas, enquanto o iOS é exclusivo dos iPhones e iPads. Aplicativos são pacotes de software independentes que permitem os usuários executar tarefas específicas. Eles podem ser pré-instalados nos dispositivos ou baixados por meio de lojas de aplicativos como a Apple Store ou a Google Play Store. Serviços, por outro lado, são recursos executados em segundo plano, sem interface do usuário visível. Eles realizam processos remotos, como reproduzir músicas enquanto você usa outro aplicativo. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a primeira pessoa que vier na tua mente. Aproveita e comenta o que achou e qual tema você quer ver no próximo vídeo. Dá uma olhada na descrição ou no primeiro comentário fixado, porque deixei alguns links úteis e recomendações exclusivas para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.